Fala galera, nessa segunda aula de circuitos a gente vai aprender a trabalhar com motores. A gente vai então abrir o nosso Tinkercad. Tá aqui, nosso Tinkercad. Vai clicar em novo circuito, criar novo circuito. Então a gente vai lá no nosso Tinkercad, a gente vai colocar um microcontrolador, que é o que a gente está estudando, o nosso Arduino, vou colocar aqui do lado. E a gente vai escolher dessa vez apenas os motores. A gente tem dois tipos de motor aqui nesse simulador. Um motor DC, tá aqui, e um motor de engrenagem, tá aqui. Qual a diferença dos dois motores? Nesse nosso primeiro motor, a gente só tem uma polia aqui, tá? É essa a força que ele tem. No nosso segundo motor, a gente tem esse mesmo motor conectado em uma caixinha de redução, que aumenta o torque do nosso motor e, por vezes, aumenta a nossa velocidade também. Depende de como a caixa de redução foi montada dentro dessa caixinha, tá? A gente tem aqui os dois pinos, então ele converte a rotação desse motor por um conjunto de engrenagens lá dentro dessa caixinha, e a gente tem aqui do lado mais força ou mais velocidade, dependendo da configuração de engrenagens que a gente tem dentro dessa caixa de redução. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente controla os dois, tá? É bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai, basicamente, ligar um lado do pino nesse nosso motor. O que pino que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esses pinos aqui, ó, que tem, vamos dar um zoom, esses pinos que tem um acentozinho aqui, ó, um tiozinho do lado do número. Por quê? Eles são pinos PWM, ou seja, a gente consegue controlar a velocidade de coisas com esses pinos. Então a gente vai escolher um pino para ligar no lado negativo e o outro pino para ligar no lado positivo. Como a gente vai fazer isso na nossa programação, lá no nosso código? Lembrando que a gente vai usar código de texto, tá? Ele já vinha com um código pronto, que era o código de piscar o LED, lembram? Porém, a gente vai mudar esse código. Por quê? Porque agora a gente tem um motor, não é mais um LED. Então, nesse nosso código, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser declarar os pinos que a gente está utilizando, nesse pin mod. Aí a gente está usando dois pinos, então a gente tem um pin mod para o pino 5 e o pin mod para o nosso segundo pino, que é o 6. Tá? Aí. Porém, a gente vai escrever nesse nosso pino de forma analógica, ou seja, a gente vai escrever um valor, e esse valor vai ir de 0 a 255, que vai ser a velocidade do nosso motor. Como a gente vai fazer isso? Aqui em looping, ao invés de a gente utilizar esses códigos de digital, o write, a gente vai utilizar analog write. E a gente vai escrever de forma analógica nesses pinos que são digitais. Por que isso? Porque a gente quer simular uma saída analógica. E essa simulação de saída analógica vai resultar no movimento do nosso motor. Então a gente vai colocar analog write e vai colocar entre parênteses o valor do pino que eu vou controlar, vamos supor que seja o pino 5, vírgula, o quanto eu quero de velocidade nesse pino. Lembrando que essa velocidade vai de 0 a 255. Então eu vou dizer que nesse pino eu quero uma velocidade 0. Vou colocar, lembrando que a velocidade, ou vamos dizer assim, o conteúdo escrito é de 0 a 255, tá? O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai controlar, ele controlou um fio preto, tá? Diz que ele vai ter 0, equivalente a ligar no 0 de uma bateria. O próximo passo é a gente controlar o fio vermelho. Então a gente vai escrever também analog write. E o fio vermelho está no pino 6, então pino 6, vírgula, aí a gente vai escrever 255, que é o máximo de força, que é equivalente a 5 volts, tá? Feito isso, quando a gente clicar em iniciar simulação, o nosso motor ele vai girar para um lado. Olha lá, nosso motor está girando para um lado. Ah, mas como é que eu faço para inverter a posição de rotação desse meu motor? Bom, é simples, vamos parar a simulação. A gente vai colocar, como a gente já viu no outro código, um delay. Vamos botar um delay de 2 segundos, 2000 milissegundos. Tá?
E agora a gente vai fazer a mesma coisa, analog write. Porém, a gente vai escrever 0 no pino 6, não vou colocar pino 6. E vai escrever analog write no pino 5, o 255. Ou seja, a gente vai inverter a alimentação que a gente fez na primeira parte do código. E aí, lembrando que quando chegar na linha 3 ele vai voltar para 9, então a gente vai colocar um delay aqui também. E agora o nosso motor vai ficar girando um tempo de 2 segundos para um lado e depois ele vai inverter a rotação e girar mais 2 segundos para o outro. E ele vai ficar fazendo isso no nosso código. Então vamos colocar iniciar simulação para ver. E tá lá o nosso motor girando 2 segundos para um lado, 2 segundos para o outro. 2 segundos para um lado, 2 segundos para o outro. Tá? É assim que a gente controla um motor no Arduino. Tá, mas como é que a gente faz com aquele outro motor, já que a gente tem dois? Então vou parar a simulação. Vou fechar o código aqui e vou pegar o outro motor. Eu já tinha colocado um, inclusive. Deixa eu apagar ele. Aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar esses pinos aqui. Eu vou pegar outros dois pinos, tá? Pino 9. Vou colocar no negativo. E o pino 10 vou colocar no positivo. Vamos colocar aqui para baixo. Assim. Esse outro motor, ele vai ser um pouquinho mais difícil de visualizar. Por quê? Porque a haste que tem na lateral dele é branca. Então vai dificultar um pouco a nossa observação dele funcionando. Vamos lá, esse é o fio preto e esse é o fio vermelho. Tá aqui. Então a gente vai ter que programar essa haste igual. Como é que a gente vai fazer? A gente vai no código e a gente pode simplesmente copiar esse código aqui em cima. Ctrl C. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode mandar os dois motores girarem para um lado e os dois motores girarem para outro lado. Então vou colocar assim, ó. E os dois motores aqui embaixo, copio esses dois códigos, essas duas linhas, 16 e 17, e crio um novo código aqui. E aí eu vou ensinar vocês a botar comentário. O comentário é aqui do lado, a gente utiliza para dizer o que a gente está fazendo abaixo de cada linha. Então a gente vai colocar aqui motor 1, que é esse motor aqui que a gente testou, tá? E a gente vai escrevendo de baixo aqui motor 2, que vai ser esse motor com caixa de redução. Vou botar motor com caixa de redução, caixa de redução. E o de cima é motor sem caixa de redução, tá? Com caixa, sem caixa de redução. A gente vai fazer a mesma coisa lá embaixo, para dizer, essa linha de código, essa primeira linha de código é do motor sem caixa de redução e essa segunda linha do código é o motor com caixa de redução, tá? Mas o que mais a gente precisa mudar nesse código? A gente precisa mudar os pinos, né? O nosso motor com caixa de redução, que é o amarelo, ele tá aqui do lado, ó, ele está conectado no pino 10 e no 9. Então aqui eu vou colocar 9 e 10. E aqui embaixo na linha 21 eu vou colocar 10 e 9. E agora quando eu clicar em iniciar, os nossos motores vão girar primeiro para um lado, tá ali, e depois para o outro lado. Como é que eu posso ver isso? Eu posso ver isso pelo sinal negativo que aparece também no RPM. Então quando está RPM negativo ele está girando para um lado, quando está positivo ele está girando para o outro lado. Feito? Então é para fazer esse circuito com motores e nas próximas aulas a gente vai trabalhar com sensores e depois a gente vai tentar conectar tudo isso no mesmo circuito.